agradecido no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nós queremos... Já está aí, Mauro? Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos, né? Que nos acompanham, os nossos internautas, com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui na igreja do bairro Santa Helena, nosso pastor Valmir, e o nosso culto já iniciou para os irmãos que estão conosco aqui. E agora nós vamos dar início à nossa lição de número 5, que tem como tema a unidade da raça humana. Irmãos, nessa lição nós vamos estudar 3 objetivos em específico. Apresentar a unidade racial do ser humano. Tópico 2, discorrer sobre a unidade linguística original da humanidade. E tópico 3, refletir sobre a unidade em Cristo. Este trimestre nós já estamos na 5ª lição. A primeira lição foi Deus criando Adão. A segunda, Deus criando Eva. A terceira, a tricotomia do ser humano, corpo, alma e espírito. A quarta foi aqui a questão dos atributos humanos. E agora nós vamos estudar a 5ª lição. A 5ª lição nos fala da unidade da raça humana. Irmão, sempre gosto de pegar como chave um tópico no tema da lição. O tema nos fala de unidade da raça humana. E a palavra-chave aqui nesse tema é unidade. E o que significa unidade? Unidade significa qualidade ou estado de um ser humano único. Então, qualidade ou estado de um ser humano único. Unidade é isso. E para iniciarmos aqui a lição desta manhã, só uma palavra que não está na lição, mas eu vou falar para que fique registrado nos nossos corações e na nossa vida como servo de Deus. Deus nos chamou para vivermos em união, viu? Deus nos chamou para viver no corpo. Deus nos chamou para viver em unidade. Deus nos chamou para amarmos uns aos outros. Mas o fulano tem problema. Não, Deus nos chamou para amarmos, para vivermos em união. Não importa o problema do fulano, do ciclano. Deus, quando institui a igreja dele, Ele nos chama para vivermos unidos, em união. Por mais que somos diversificados, cada um tem uma mentalidade, cada um tem uma personalidade, mas Deus nos chamou para sermos unidos, independente do que eu penso, irmãos. Independente da minha criatividade, independente da minha imaginação, nada vai mudar o que Deus estabeleceu na palavra dele. E na palavra de Deus, Deus estabeleceu que nós sejamos unidos, que nós sejamos um em Cristo, porque Ele é um com o Pai. Então nós não podemos ser diferentes. Não podemos ser diferentes. Irmãos, a palavra de Deus nos mostra que o ser humano originou-se de um casal, Adão e Eva. Para nós cristãos, para nós servos de Deus, o nosso início se deu através da vontade de um Deus eterno. Mas nós temos que entender que essa carne, esse corpo, ele teve um início de alguém. Nós viemos de Adão e Eva. O nosso início se deu em Adão e Eva. Não importa o que a ciência diz, não importa o que o teólogo fulano de tal diz, não importa o que a Globo News falou, não importa nada disso. O que importa para nós é que nós somos fruto da mente de um Deus criador, de um Deus amoroso, e que nós viemos de Adão e Eva. É por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Nós somos resultados da união de um homem com uma mulher. Nós não estamos aqui por acaso, não.
Nós não somos resultado de uma explosão que houve no planeta, ou nós não somos resultados do macaco, nós não viemos de macaco. Nós somos resultado de uma mente pensante, de uma mente inteligente, de uma mente santa, de uma mente compatível com a nossa hoje. É lógico que Deus é eterno, Deus é maior, Deus é tudo, Ele está acima de todas as coisas, mas Ele nos deu da qualidade dEle para que pudéssemos exercer uma vida. Então, irmãos, para nós cristãos, quando vier outro tipo de heresia, outro tipo de contestação, nós não vamos aceitar. Por quê? Porque para nós viemos de Adão e Eva. Nós só chegamos aqui hoje por causa de Adão e Eva. Nós somos mais ou menos no mundo 7 bilhões de pessoas por causa de Adão e Eva. Nós não somos 7 bilhões de pessoas porque houve uma explosão em tal lugar e gerou essa quantidade de gente, não. 7 bilhões de pessoas aproximadamente é resultado de Adão e Eva lá no Éden. É resultado da criação de um Deus soberano. É resultado de um Deus poderoso. Você está aqui nesta manhã, saiba de uma coisa: não deixe a depressão te desanimar, não deixe o seu vizinho desanimar, não deixe a enfermidade te desanimar, não deixe a situação financeira difícil que você está passando desanimar. Saiba de uma coisa: você é criação de um Deus poderoso e amoroso, que tem cuidado de você e que não vai deixar nada faltar para você. Louvado seja o nome desse Deus. Bendito e adorado seja o nome desse Deus. Aleluia seja dado a este Deus. Ricanta lamarras. Nós só estamos aqui por causa deste Deus. Meus irmãos, eu não sei transmitir lição sem deixar o Espírito Santo operar. Eu não sei não. É porque às vezes as pessoas gostam daquela pessoa arrumadinha, daqueles doutores, né, que fala bonito, aí eu não consigo. O Espírito Santo vem, é igual alguns irmãos falam aí, né? Eu vou usar essa palavra, né? Mas até hoje eu nem consultei o significado dela, mas eu vou usar ela aqui. Eu sou do manto mesmo. Eu deixo o Espírito Santo operar. Na minha vida é o Espírito Santo. Se não for razão, se não for o Espírito Santo, não adianta eu estar aqui nesta manhã, não. Não adianta sabermos a Bíblia. Eu vi um certo professor fazendo a colocação na lição. Ele falou o seguinte: o adversário, ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. Anos-luz na frente, porque ele estava lá. Ele estava lá na eternidade. Então ele conhece a Bíblia muito mais do que nós. Ele conhece a Bíblia muito mais do que nós, mas esse conhecimento da Bíblia que ele possui, faz ele deixar de ser diabo? Mas o conhecimento da Bíblia que nós possuímos fez nós deixarmos de ser pecadores. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Hoje nós somos uma nova criatura. Fomos transformados pelo poder da palavra de Deus, pelo sangue de Jesus, pela graça de Deus. Nós estamos aqui nessa manhã. É por isso que nós estamos aqui. Irmãos, então nós somos frutos de Adão e Eva, descendentes de Adão e Eva, resultados de Adão e Eva. E é resultado de tudo também. É resultado de tudo. A Bíblia nos fala que o pecado que Adão e Eva pecou, e esse pecado que foi cometido lá no Éden, ele veio se desenrolando, Abraão, Isaac, Jacó, e chegou nos nossos dias de hoje. Esse pecado que Adão e Eva cometeu, hoje ele habita dentro da nossa vida. Esse pecado veio se desenrolando, irmãos. Veio se desenrolando, e chegou nos nossos dias hoje. E eu vou dizer uma palavra para os irmãos aqui nesta manhã. Ai de nós se nós não estivéssemos na casa do Senhor nessa manhã. Ai de nós se nós não tivéssemos entregado a nossa vida para Jesus. Esse pecado já tinha nos sucumbido há muito tempo, há muito tempo. Mas nós entregamos a nossa vida para Jesus, e hoje a graça e a misericórdia dele regenerou a nossa vida, mudou a nossa história, repreendeu essa essência adâmica, essa essência de Adão está sobre o mundo aí, irmãos. Essa essência de Adão, ela não terminou lá no Éden, não. Ela veio se desenrolando, ela veio se perpetuando ao longo do tempo, e chegou hoje em uma humanidade que está pouco se lixando para esse pecado. Nós vivemos dias difíceis,
Como o pastor falou aqui, dias de juízos. Coronavírus não é um acontecimento qualquer, não, é um juízo. Essa enchente, essas lamas que estão por aí, isso é um juízo. E nós estamos aqui nesta manhã para podermos acordar, para podermos ser despertados, porque a trombeta vai soar e Deus vai levar uma igreja lavada e remida, que se preparou, que se santificou. E nós estamos aqui nesta manhã, poderíamos estar em muitos outros lugares, mas nós estamos lavando a nossa veste no sangue de Jesus, porque nós queremos herdar a eternidade com o nosso Deus. Nós não queremos ficar neste mundo, nós queremos herdar a eternidade com o nosso Deus. Por mais que essa essência veio sobre nós, do pecado, mas nós não nos entregamos a essa essência. Como diz certo louvor, certo cantor, ele fala assim: todos os dias, o pecado ele bate à minha porta, todos os dias, não tem exceção. Feriado a gente geralmente tira para descansar, não é? Mas o adversário não tira não, tá? O adversário não tira não. Ele continua aí querendo implantar no coração de todos essa essência de Adão lá atrás. E se nós não nos cuidarmos, essa essência desse pecado, que um dia fez parte da nossa vida, ela pode permanecer. Mas debaixo do sangue de Jesus e através da autoridade do nome de Jesus, essa essência não vai permanecer na nossa vida, porque Jesus nos comprou e lavou as nossas vestes no sangue de Jesus. Meus irmãos, em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai dizer que através de um homem entrou o pecado no mundo e entrou a morte. Jesus veio, nos regenerou, Jesus nos mudou, Jesus nos transformou, mas nós temos que entender que mesmo com essa ação de Jesus na nossa vida, a origem do pecado, o início do pecado, trouxe com ele consequências avassaladoras. Você acha por que você fica doente hoje? Hein? Você acha por que existe cada um pensando de um jeito? Você acha por quê? Porque um é mais inteligente que o outro, né? Você acha por que existe tanta diversidade nesse mundo aí? Todo mundo pensa de um jeito, todo mundo age de um jeito, todo mundo se comporta de um jeito, todo mundo escolhe uma igreja, eu não gosto dessa, vou para outra. Um monte de gente suicidando porque não está satisfeito com a sua vida. E muitas pessoas abrem a boca até o canto para falar que isso é normal. Isso é resultado de uma sociedade falida. E o que é resultado de uma sociedade falida? O que fez essa sociedade ficar falida desse jeito? Destituída, deixando as pessoas sem rumo, sem direção. O que fez essa sociedade se transformar na situação que ela se encontra hoje? O pecado. O pecado destrói, irmãos. O pecado, ele corrompe. O pecado, ele extermina. O pecado, não brinquemos com o pecado, porque o pecado não tem misericórdia não, tá? Nós estamos vendo aí, dias atrás, aí uma criança matando a outra criança. O pecado não tem misericórdia. Não tem misericórdia. Então nós temos que estender, nós estamos na escola bíblica dominical, nós não podemos sair da escola bíblica dominical sem compreender a razão de estarmos aqui e o motivo de estarmos aqui. Nós não estamos aqui para ver um show, uma igreja cheia de luz, todo mundo dançando, pulando, rodando. Nós estamos aqui, irmãos, nessa manhã, para poder nos conscientizarmos que o pecado não tem misericórdia. E que quanto mais perto de Deus eu estiver, mais longe de mim o pecado vai estar. Mais longe de mim o pecado vai estar. Então o que você quer dizer, Francilei? Lá no início, lá no jardim do Éden, o que você quer dizer? Que Adão e Eva estavam perto do pecado? Não sei. Não estava lá. Mas eu sei que o resultado de uma conversa que eles tiveram com a serpente
foi o resultado da ruína, não só deles, mas uma ruína que veio se perpetuando até os nossos dias. E o que nós aprendemos com isso nessa manhã? Muito cuidado o que você fala e com quem você conversa, viu? Foi por causa de um bate-papo, não foi porque Eva entrou na casa de fulano e roubou, não. Não foi porque Adão entrou e se prostituiu com a mulher, não. Foi por causa de um bate-papo, por causa de uma conversa. Por causa de um minutinho só que ela deixou a serpente falar no ouvido dela, esse pecado vem se desencadeando até agora, nos nossos dias de hoje. Então o resultado de uma conversa mal falada, o resultado de dar ouvido a coisas que não devemos dar ouvido, qual que é o resultado, Francisley? A morte, como nós falamos aqui. O resultado é a morte. E Deus está preparando uma igreja, Deus está preparando um povo, e quando eu falo igreja, eu não falo placa de Assembleia de Deus, nem de presbiteriana, nem de qualquer outra igreja. Quando eu falo igreja, eu falo eu, você, eu falo nós, que estamos reunidos nessa manhã em torno da palavra de Deus. Deus está preparando um povo, Deus está preparando uma igreja que não dá ouvidos à voz do adversário, que não se compatua com o mundo que está aí. Deus está preparando uma igreja que não tem amizade com o mundo, e Deus está preparando uma igreja que não tem amizade com o adversário. Sabe por quê? Porque a partir do momento que nós não ouvimos o adversário, então nós estamos completamente entregues à voz do soberano, à voz do Senhor, à voz do poderoso, à voz daquele que rege essa igreja, à voz daquele que está presente aqui nesta manhã, à voz daquele que nos despertou, mesmo o despertador não despertando, a voz dele bradou no nosso coração e nos despertou para estar aqui nesta manhã. Essa voz que falava com Adão é a mesma voz que continua falando com a igreja dele hoje, nos dias de hoje. É a mesma voz. E Jesus veio, os irmãos, e nos regenerou. Mas nós não podemos esquecer que tudo originou-se em Deus, e a nossa história originou-se no primeiro casal. Existem alguns teólogos e estudiosos aí, que estão falando, olha para você ver o cúmulo do absurdo que nós estamos chegando nessa hora. Existem alguns estudiosos, alguns teólogos que estão falando aí, que Deus criou uma raça pré-adâmica. Ou seja, que ou antes de Adão, ou depois de Adão, ali na linha, antes dele ser lançado ainda fora do jardim do Éden, tem alguns estudiosos aí falando que Deus criou outra raça, que Deus criou outro povo. E nós temos que aprender isso nesta manhã, que para nós não existe meia verdade. Para nós a palavra de Deus é a verdade única e absoluta. A verdade que nos salvou, que mudou a nossa vida. A única verdade que importa para nós é que existe um Deus criador que criou Adão e Eva, e que através deste casal hoje nós estamos aqui adorando. Hoje nós estamos aqui dando glória ao nome do Senhor. Só existe isso para nós. Não existe outro povo pré-adâmico, não existe isso. Não houve outros seres humanos que antecederam ou que vieram ali após Adão, que não saiu de Adão e Eva. Não existe isso. Não existe isso. Gravamos na nossa mente, nessa manhã? Não existe. Então, quando a heresia vier lá no seu Facebook, lá no seu WhatsApp, ou até mesmo no local onde você trabalha, que às vezes você encosta perto de alguém, e daqui a pouco você está se deixando levar por aquele ensinamento que a pessoa está te dando ali. Irmãos, nós somos assembleianos, independente se não fosse, mas nós somos batizados com o Espírito Santo e com fogo nessa hora. Nós conhecemos a palavra que nos salvou, nós conhecemos um Deus que revela a verdade ao coração do homem. Nós não somos levados por mentiras, não. Nós estamos firmados em uma verdade absoluta, em uma verdade eterna. E qual que é essa verdade, Francilei? É a palavra de Deus. Essa verdade para nós é a palavra, não tem outra verdade. Todos nós descendemos de Adão e Eva. Meus irmãos, há uma unidade em nós, falando da unidade da lição, porque todos nós somos descendentes de Adão e Eva. Mas na raça humana também existe diversidade. Existe uma unidade, né? Nós somos um povo único, nós somos um povo que originamos do mesmo seres, Adão e Eva, mas em cada um de nós existe uma diversidade. Existe a diversidade racial, a diversidade linguística
e a diversidade cultural. Viemos de Adão e Eva, mas nem a Bíblia e nem a ciência, porque pode ter alguém que esteja me escutando que não crê, né, na palavra de Deus, nem a Bíblia e nem a ciência nos garante que nós tínhamos que ser igualzinhos a Adão e Eva. Nem a Bíblia e nem a ciência. Eu não vou me ater à ciência, porque o nosso assunto nessa manhã é palavra de Deus, é Deus poderoso, é o Senhor dos senhores. Então nem a Bíblia, então me prova, Francilei, que nem a Bíblia. A Bíblia mostra que nem os gêmeos são iguais em tudo. Como assim, Francilei? Aonde que está isso? Gênesis capítulo 27, 11. Quando Jacó fala com sua mãe que Esaú, o seu irmão, era peludo e ele era varão liso. No momento ali da transição da bênção, porque o irmão dele havia vendido a bênção para ele, havia trocado, e para tomar posse daquela bênção, que era de direito do irmão, ele tinha que tomar algumas providências para poder chegar diante do pai. E quando a mãe propõe para ele a situação de chegar diante do pai, ele fala assim: mas vem cá, o meu irmão, ele é varão peludo, e eu sou varão liso. Como assim? Como que o meu pai vai distinguir que eu sou eu e não sou Esaú? Porque para aquela bênção determinada ali, irmãos, muitos pregadores pregam diferente. Eu não estou pouco me preocupando com isso. Meu negócio é revelação de Deus, meu negócio é aquilo que vem da eternidade de Deus. Estou pouco me preocupando se tem teólogos que seguem uma linha, que tem outra, eu não. Eu quero aquilo que Deus fala comigo. Deus falou comigo, é isso que eu falo. Então, para aquela bênção ali em específico, por mais que Jacó quer dizer suplantador, enganador, eu não me preocupo com esse significado, não. Realmente, todos nós trazemos um pouco disso na nossa vida. Se não for o sangue de Jesus para nos libertar, nós ficamos igual a Jacó mesmo. O homem é desse jeito. A natureza adâmica é desse jeito. Mas continuando, para aquela bênção ali, realmente ele era Esaú. Para aquela bênção ali, ele não era Jacó, não. Aí você me vende um carro, eu te compro um carro. E lá na frente você quer tomar o carro de volta, que negócio é esse? Ele foi forçado a vender a bênção? Eu pergunto para os irmãos. Ele foi forçado? Jacó tomou a bênção dele? Bateu nele? Falou, me dá essa bênção aqui? Ele fez isso? Ele não fez isso. Ele falou simplesmente assim, opa, peraí rapaz, oportunidade. Eu nasci agarrado na bênção, porque eles nasceram grudados. Jacó nasceu agarrado no pé de Esaú, e Esaú estava com a bênção, porque ele ia ser o primogênito, ele nasceu agarrado com a bênção. Você conhece aquele crente que é agarrado com a bênção? Ciclo de oração ele está, reunião de irmã ele está, igual eu quando converti, Antônio Paulinho. Chegava na reunião de irmã, o pastor botava para correr, rapaz, vai embora, hoje aqui é só irmã. Eu não quero a bênção, pastor, não, amanhã você volta para o culto normal, sai fora, hoje não é seu dia não. Então tem crente assim, agarrado na bênção, gruda na bênção. E ele grudou na bênção. E quando veio aquela oportunidade, ele falou assim, rapaz, você está com fome? Estou. Eu tenho o que você quer. Agora você tem o que eu quero. Ué, né irmão Antônio Paulino? Agarrado na bênção, né? Ué. Agarrado na bênção, a pessoa já é agarrada na bênção. Você fala com ela que tá com fome. Ela fala assim, peraí rapaz, eu tenho o que você quer. Você tem o que eu quero? Tem. Rapaz, me dá aí. Não, peraí rapaz, não é te dando assim não, hein? Calma aí, ué. Não é te dando assim de qualquer jeito não. Mas como que é então? Vamos fazer o seguinte, eu te dou o que você quer, que eu tenho, prato de comida, mas você me dá o que eu quero. O que você quer? Eu não quero comida não, eu quero a bênção. Você está aqui nessa manhã, você não tem que querer ficar num passando dificuldade, num passando sofrimento, num querer ter enfermidade na sua vida. Você tem que querer a bênção de Deus para a sua vida. Nós estamos aqui nesta manhã em busca da bênção, em busca de um Deus que tem a bênção na mão para nos dar. Ele é o dono da bênção, Ele é possuidor da bênção, e Ele tem nos dado a bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero comida não, eu quero a bênção. Você pode me dar a bênção? E ele desprezou ainda, irmãos. Ele falou assim, de que me vale? É igual você que às vezes deixa de vir o culto e pensa assim, de que me vale aquele culto, se quem vai pregar é fulano de tal? Muito cuidado, hein?
Você está falando da bênção. Você não está falando do fulano de tal, não. Você está falando da bênção. Do que me vale aquele culto se não é um culto de domingo à noite? Eu não vou lá, não. Eu já sei a Bíblia toda. Tudo que aquele irmão vai falar, eu já estudei. Muito cuidado, você está falando da bênção. E Esaú falou da bênção. De que me vale? Ele falou, de que te vale? Então toma a comida e me dá a bênção, filho. Toma a comida e me dá a bênção. A bênção era dele a partir daquele momento, irmãos. A bênção era dele mesmo. Ah, ele enganou, Francilei, na hora lá de tomar a bênção. Tudo bem, irmãos. Vamos lá. Ele enganou, né? O pai já estava ficando um pouco cego. Ele tinha que apresentar diante do pai. E muitos falam assim, Francilei, ele é enganador, ele enganou. Ele é isso mesmo, né? O significado do nome dele já fala tudo. Mas nós temos que, o irmão Milton fazer uma colocação, nós temos que entender o seguinte, quando ele chega diante do pai, o pai não estava enxergando muito bem, mas o pai ali era a representação de quem? O pai no nosso meio, é o pastor da igreja? Quem é o pai no nosso meio, irmãos? Quem é o pai no nosso meio? O pai no nosso meio é o Deus eterno e poderoso. Então quando ele chega diante de Isaac estava representando o pai. E eu pergunto para os irmãos, o Deus que nós servimos, os olhos deles estão fechados para contemplar aquilo que está diante dele? O Deus que nós servimos, ele contempla todas as coisas. Ninguém engana o Deus que nós servimos, não, viu, meu irmão? Ninguém, ele contempla todas as coisas. Irmão Milton, vou fazer a colocação aí. Uhum. Uhum. Fizeram todo esse contexto, né? Uhum. Mas tem um detalhe, irmão Milton, sabe o que é? É que naquele tempo, o filho mais velho, ele já nascia com esse direito. Então, ou seja, ao longo da caminhada dele, né? Eu imagino, viu, irmão? Que o pai já ia orientando ele, já ia preparando ele. É igual aquele pastor, né? Não tem o filho do pastor, não tem, às vezes, alguém que está destacando a igreja e tal. Aí tem gente que fica assim, Deus já está preparando, né? Então, a mesma coisa é o filho, para pegar a herança. Era direito? Era direito. Mas ao longo da caminhada, eu imagino que o pai já ia, meu filho, o direito é seu, cuidado, né? Cuidado para não desviar, né? Você vai ser pastor, tem uma profecia para você aqui, você vai ser pastor, a senhora vai ser esposa do pastor, mas cuidado, viu, para não desviar. Porque tem gente, irmãos, que a profecia de Deus vem para a vida dele, e ele quer que essa profecia siga ele no mundo, na porta do boteco, desviado. Ué, irmão Antônio Paulinho? Meu filho, Deus profetizou para você aqui, mas a fé foi embora, velho. Ué. Rebeca. Quase que deu foi morte. Mas eu gosto de levar para o lado da revelação. Sabe o que acontece aí, irmão Antônio Paulinho? Rebeca representava o que ali, irmãos? Rebeca representava o que? A mãe. Representava a igreja. A igreja conhece o pai? O que os irmãos acham? A igreja conhece o pai. Rebeca conhecia Isaac? Demais da conta. A igreja hoje, nós conhecemos ao Senhor? Não vou falar demais da conta não, mas conhecemos, não conhecemos? Então ela sabia o que o pai gostava. Nós estamos aqui nessa manhã, e você vai sair daqui entendendo uma coisa, e eu também, que nós sabemos o que o pai gosta.
Se nós sabemos o que o Pai gosta, não vamos fazer o que Ele não gosta. Ele gosta que você venha aos cultos, Ele gosta que você se dedica, Ele gosta que você se santifica, Ele gosta que você ora 3 da manhã, Ele gosta que quando o pastor te procura, você fala assim, eis-me aqui, estou à disposição da obra, eu sei que a glória não vai para o Senhor, vai para o Deus eterno. Então a igreja faz aquilo que o Pai gosta. Que o Pai gosta. Então para aquela bênção ali, irmãos, aquela bênção ali, infelizmente, muitos pregadores aí entendem diferente de mim e não é obrigado a entender igual. Tudo certo. Mas para aquela bênção ali, realmente ele era Esaú. Ele tinha trocado a bênção, ele não tomou a bênção, ele não bateu, ele não espancou, ele não pregou para ele com heresia para poder tomar a bênção dele, ele simplesmente falou, eu tenho o que você quer e você tem o que eu quero. E aí? Não, eu quero trocar, porque pouco me importa essa benção. Então passa a benção para cá. Mesma coisa, pastor Valmir, o presbítero Antônio Paulino. Pastor Valmir, debaixo do sangue de Jesus, ele não vai fazer isso. Ô presbítero João Paulino, pouco me importa essa igreja, pouco me importa essa benção. Aí o presbítero João Paulino olha para ele, então passa essa benção para cá que eu quero. Essa benção agora eu quero. E aí, a benção eterna do pastor Valmir? Tem muitos que falam aí, né? Fulano de tal não perde a salvação, fulano de tal não sei o quê. Então brinca com o pecado então para mim ver então, o outro é caseiro. Caseiro ali, o que? Ele estava perto da mãe. A mãe, que nós falamos aqui, representa a igreja. Nós, nessa última hora, nós temos que ficar perto da igreja, irmão. A igreja conhece o Pai. A igreja traz para você a revelação que vem do Pai. A igreja traz para você a vontade do Pai. Jacó estava ligado na mãe. A mãe falou, eu conheço o Pai. Meu filho, eu sei o que o Pai quer. Toma aqui, ó. O Pai quer isso. Vai lá e faz. A igreja é a mesma coisa. O pastor chega aqui na frente domingo à noite. Ele fala aqui, meus irmãos, a igreja hoje tem isso, semana agora tem isso, isso e isso e isso. E para que o pastor fala isso? Para poder encher a igreja? Não. O pastor faz isso porque isso é uma coisa que agrada o Pai. Então ele fala, irmãos, tem ciclo de oração tal dia, tem o culto de domingo tal dia, tem o culto de oração tal dia. Você vem se você quiser, mas se você vier, você vai estar perto da mãe que tem intimidade com o Pai. Então quando você vem aqui, você vem para atender uma vontade de quem? Você vem para atender uma vontade do Pai, do Senhor, do poderoso, do eterno. A irmã Ana ia falar alguma coisa, irmã Ana? Não? Amém. Então vamos prosseguir, irmãos. Então, nem os gêmeos são iguais. Nasceram um agarrado no outro. Mas mesmo assim, Jacó falou com a mãe dele, né? Meu irmão é peludo e eu sou varão liso. Meus irmãos, nós temos que entender uma coisa, que essa diferença que nós temos um do outro, nós somos diferentes. O irmão Mauro é diferente de mim, eu sou diferente do pastor, nós somos diferentes. Mas essa diferença que nós temos um do outro, ela não anula, ela não cancela a unidade que nós temos que nós viemos de Adão e Eva. Ela não cancela isso. Nós somos diferentes, mas nós temos que entender o seguinte, todos nós somos resultados de Adão e Eva. Então quando você encontrar uma pessoa, quando você convive com uma pessoa, do seu dia a dia, da sua família, que se acha melhor do que você, ou que se acha melhor do que qualquer outra pessoa, fala com ela o seguinte, meu filho, deixa de ser besta, deixa de ser bobo. Nós todos viemos de Adão e Eva, e nós todos vamos voltar para o pó. Para de bobeira, para de besteira. Temos as nossas diferenças, mas essa diferença não significa que um é melhor do que o outro, de maneira nenhuma. Nós somos iguais diante de Deus. Deus, quando nos olha, irmãos, Ele vê um povo distinto, um povo igual, um povo similar. Ele não vê o pastor da igreja melhor do que você que sentou aí, de maneira nenhuma. Deus nos ama de igual maneira, de igual forma. A misericórdia dele é aplicada para com as nossas vidas de igual maneira, de igual forma. Agora o seguinte, a intimidade de um para com Deus deixa algumas coisas destacar mais. Quando você olha para a vida de uma irmã, a irmã é batizada com o Espírito Santo.
A irmã profetiza na igreja, a irmã canta, a irmã louva, a irmã sai para o evangelismo. Quando você olha para a vida de alguém e olha para a sua, você fala assim, mas eu não tenho aquilo que ela tem. Aí, meu irmão, é resultado de intimidade. Quando você vê esse pregador aí, você fica às vezes iludido com aquilo tudo, né? Com o olho arregalado, com as profecias que eles entregam. Meu irmão, para que você vai ficar iludido com isso? Sabe qual que é o resultado daquilo ali na vida dele? Pode ser na sua também. É resultado de obedecer e estar perto de Deus, de ser íntimo de Deus, de ir para o joelho, de clamar a Deus. É logicamente que tem uns que pregam melhor do que os outros. Essas coisas acontecem, né? Isso é coisa de ser humano. Porque se todos nós tivéssemos a mesma capacidade de sabedoria, eu confesso para os irmãos, eu queria ser um juiz nessa hora, né? Queria ser um juiz. Até porque eu trabalho na área lá e às vezes você fica na expectativa de certas coisas, né? Ah, porque você quer, por que você não estuda, você não trabalha? Assim, ó, irmãos, eu acho que tem coisa que, eu acho, né? Mas às vezes tem os irmãos mais experientes para falar para mim. Eu acho que tem coisa que não é para nós. É isso ou não é? O que os irmãos acham? Se quiser discordar, irmãos, é escola dominical isso aqui. Eu acho que tem coisa que não é para nós. Né? Isso mesmo. Vamos falar de contexto igreja, vamos deixar juízo de lado, né? Falar no contexto igreja. Você olha para um irmão que pega o microfone e canta. Aí aquele irmão desafina, desentoa, aquele negócio todo, arruma aquela situação complicada. Aí o pastor da igreja olha, fala assim, espera aí. Ao invés de dar oportunidade para esse irmão cantar, vou falar com ele, dá uma palavra de 10 minutos aí, varão. Aí ele pega o microfone, louvado seja Deus e tal, e a igreja pula e grita, e falou assim, aí, ó, para você ver. Olha o chamado do camarada aí. Olha o chamado dele aí. Nem ele sabia do chamado dele. A distinção. Aí você pega outro, que o pastor fala com ele assim, ô fulano, dá uma palavra de 10 minutos aí, porque pastor avalia os outros assim, viu irmãos? Pastor está aqui, mas eu já pastorei a igreja aí, eu sei como é que é. Avalia os outros assim, vai lá fulano, pega o microfone lá para me dar para ver se Deus opera, faz aí o que você sentir no coração. Aí às vezes você pede o irmão, vai lá dar uma palavra de 10 minutos. Aí o irmão gagueja, garra. Aí em outro culto, em outra oportunidade, você fala com o irmão, irmão, canta um hino para nós aí. Que o irmão canta um hino, irmãos, a igreja cai em lágrimas, chora, o Espírito Santo move a igreja, aquela voz aguda, aquela voz toda definida, você fala assim, é o chamado do irmão aí, ó. Diferente, irmãos. Nós não somos iguais. Agora, temos que colocar na cabeça uma coisa, não somos melhores do que o outro. Nunca vamos ser. Ah, Francilê, eu sou médico na minha igreja ou na minha família, as pessoas que estão lá, todas não estudou. E abaixa esse nariz seu, filho. Você não é melhor do que o que não estudou, não. Porque às vezes você tem muito, é letra, é papel. Agora o que não estudou, tem muita sabedoria de vida, que você não tem. Você não tem. Estudou e se acha o melhor do que todo mundo? Não. Aí você tem que respeitar a irmã Ana, tem que respeitar o irmão Antônio Paulino, por causa da sabedoria. Eles falam uma coisa com você, você fala assim, peraí, o Leme estava para cá, peraí, vou voltar para cá, que é a palavra que ele me deu ali. E às vezes você tem estudo, eles não têm, e aí? Você tem que respeitar, porque nós somos iguais diante de Deus Todo-Poderoso. Quando você começa a destratar as pessoas por causa da sua qualificação ou por causa do seu destaque na obra de Deus, você está cometendo um erro muito grave. Um erro muito grave. E vou falar mais, como você começa a destratar as pessoas por causa da sua situação socioeconômica, começa a destratar o seu empregado que trabalha para você, o seu vizinho que mora do seu lado, que tem uma casinha mais, às vezes, imperfeita do que a sua. Saiba de uma coisa, você está correndo um sério problema, um sério erro, você está cometendo um sério erro na sua vida. Porque todos nós somos frutos de uma mente pensante de um Deus santo, resultado de Adão e Eva. Se uns se destacam ao longo da vida, isso não torna ninguém melhor do que ninguém não, viu? Ficamos aí com essa palavra no nosso coração. Irmãos, vamos prosseguir. Os filhos de Adão e Eva, porque de Adão e Eva veio uma sociedade.
veio um povo, veio uma história, veio um crescimento. 7 bilhões, como nós falamos aqui, de um único casal, irmão Sônia. 7 bilhões de pessoas. Só que o que aconteceu? No Jardim do Éden isso aconteceu, Francisco? Não. Só depois que eles saíram do Jardim do Éden, é que os filhos começaram a vir. No Jardim do Éden, não tinha ainda filho. Quando eles saem do Jardim do Éden, a sociedade começa a ser construída. A sociedade começa a ser criada. Os nossos aspectos, irmãos, externos, nos mudam. Por que nós mudamos os nossos aspectos internos? Por causa da alimentação, por causa do clima, por causa do ambiente onde a pessoa está. Uma das nossas maiores diferenças, sabe qual que é? É a diferença linguística. É a diferença de língua. Por que maiores, Sansilei? Olha a quantidade de país que nós temos. Olha a quantidade de povo que nós temos que originou de Adão e Eva. Meus irmãos, só catalogado, fui estudar, fui consultar, mais ou menos 10 mil idiomas catalogados. Mais ou menos. Aí você pega 70 bilhões de pessoas, aí 7 bilhões, desculpa, o Mauro está me corrigindo aqui, está certo, é 7 mesmo, 7 bilhões de pessoas, aí você pega 10 mil idiomas aproximadamente e reparte no meio desses 7 bilhões de pessoas. E quando tudo se inicia, Deus inicia um único povo, com uma única linguagem, com uma única forma de interagir um com o outro. Mas agora nós estamos em 7 bilhões e 10 mil dialetos diferentes. E aonde que eu quero chegar para o diácono falar ali? Eu quero chegar ao seguinte, que na hora que Deus olha para a humanidade, no meio desses 7 bilhões de pessoas, aonde existe 10 mil dialetos diferentes, aonde eu e você saímos por aí e não entendemos nada que está acontecendo, quando Deus olha da eternidade no meio desses 7 bilhões de pessoas e no meio dessas 10 mil línguas diferentes, Ele olha e Ele sabe assim, ó, a irmã Ivanilda fez uma oração, eu vou lá atender. O irmão lá na China fez uma oração, eu vou lá atender. Deus, Ele não vai no endereço errado, porque são muitas gentes e muitas línguas. O nosso Deus é soberano, o nosso Deus é eterno. O nosso Deus, Ele olha na eternidade e envia a bênção diretamente para a sua vida. Ele não confunde a sua bênção com a minha bênção. Ele sabe do que você precisa. E nesta manhã, Ele veio aqui com a incumbência de abençoar a sua vida. Louvado seja o nome do nosso Deus. Independente do lugar que você está, independente do povo que você habita, saiba de uma coisa: existe um Deus que determinou uma bênção para você nesta manhã. Existe um Deus que cuida de você. E Ele não troca o cuidado de você para outras pessoas. Não, Ele sabe que é você que precisa. É você que precisa da cura. É você que eu vou abençoar. A diversidade não faz Deus se confundir. O nosso Deus é inconfundível. O nosso Deus é certeiro, é assertivo. O nosso Deus não falha, não erra de endereço. E Ele está aqui nesta manhã porque Ele não errou de endereço. Não pensa que você é um erro de Deus. Você é um acerto de Deus. Você é uma bênção de Deus. Deus acertou, Deus te encontrou e te trouxe para essa igreja para você ser bênção aqui nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor nos encontrou em meio de 7 bilhões de pessoas. Nós estamos aqui para adorar o nome do Senhor. Diácono Paulo Roberto, pode prosseguir? Fala demais, né? Perde até a palavra que ia falar, né? Desculpa aí, irmãos. Meus irmãos, então Deus não se confunde no meio desse monte de pessoas e no meio desse monte de dialetos diferentes. Agora vamos lá. A fala humana, o falar humano, ele é um mistério para a ciência. Você está falando aqui nessa manhã, saiba que o seu falar é um mistério para a ciência. Por quê, Francilei? Porque nós só aprendemos a falar. Segura aí a revelação, irmão. Segura aí, hein?
Porque nós só aprendemos a falar porque alguém falou conosco. Você está aqui nessa manhã, saiba que você só aprendeu a falar porque antes de você aprender a falar, alguém falou com você. Não peguei até agora, Facileiro. Pegou não? Adão e Eva no Éden, criados por Deus, soberano, todo dia no jardim, fazendo ali o que Deus falava com eles. Então Adão e Eva, eles falavam porque Deus falava com ele. Nós estamos aqui nesta manhã e nós falamos somente o que Deus fala conosco. E o que Deus fala conosco, Francilei? Deus fala conosco que nós servimos a um Jesus maravilhoso, que olhou para nós com um olhar de misericórdia. Hoje nós só falamos de Jesus, nós só falamos do amor de Jesus. Por quê? Porque Deus falou conosco de Jesus, que Ele ia ser o centro da nossa vida, que Ele ia ser o amado da nossa alma, que Ele ia ser o nosso tudo, que Ele ia ser a pedra de esquina, que Ele ia ser o fundador de todas as coisas, que Ele ia ser o dono da igreja. Deus falou conosco que Jesus, Ele ia ser tudo, Ele ia ser o principal, Ele ia ser o começo e o fim de todas as coisas. Nós estamos aqui por causa de Jesus. Meus irmãos, se não fosse por causa de Jesus, se o nome que fosse falado aqui nesta manhã não fosse o nome de Jesus, eu tinha ficado lá em casa vendo televisão. Mas como é o nome de Jesus, aquele que salvou, que me mudou, que me transformou, eu estou aqui com as minhas falhas, com os meus defeitos, dizendo a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o louvor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Edreinai se canta lamarras. A Ele toda a honra. Dá um brado de louvor. Vou esperar um minuto para a igreja adorar a esse Jesus que está presente aqui neste lugar. Adore ao nome dEle, porque Ele amou a sua alma, Ele ama a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos criação de um Deus amoroso, de um Deus poderoso, de um Deus que não nos abandona porque nós erramos, um Deus que não vira as costas para você porque você está sem dinheiro, um Deus que não te abandona em meio à enfermidade. O médico falou que não tem mais jeito, mas para Ele tem jeito. Ele é o médico dos médicos, Ele é o Senhor dos senhores. Louvado seja o nome do Senhor. Se tirarmos Deus do contexto do ser humano, tira Deus, igual muitos não gostam de acreditar em Deus, não acreditam em Deus. Então, quando você pega o quesito ser humano, quando você tira Deus fora, eu vou confessar para os irmãos, fica difícil de entender como nós chegamos até aqui hoje, 7 bilhões de pessoas. Quem é que nos ensinou a falar? Quem é que nos ensinou a ter vontade? Quem é que nos ensinou a ter desejos? Quem é que nos ensinou a servir? Quem é que nos ensinou a amar? Quem é que nos ensinou a perdoar? Quem é que nos ensinou a sentir dor? Quem é que nos ensinou a ficar sem ausência da dor? Se tirarmos o Senhor, Deus eterno, do contexto do ser humano, o que é que sobra? Uma explosão que se deu? Um macaco que é um animal? O que é que sobra se tirarmos Deus do contexto do ser humano? Mas nós aqui nessa manhã, nós não tiramos Deus do contexto do ser humano. Pelo contrário, nós pegamos Ele e colocamos no centro da nossa vida, da nossa história. Eu só estou aqui por causa de Deus, irmãos. Se eu não estivesse aqui por causa de Deus, eu estava lá no mundo, às vezes até morto já. Mas Deus mudou a nossa história e salvou a nossa vida. Se você não estivesse aqui por causa de Deus, esse casamento não tinha resistido não, viu? Vem com esse negócio de eu te amo com florzinha não, viu? Isso não engana mulher nenhuma mais não, viu? Você tem que falar com ela que você ama ela em Cristo Jesus, como o irmão Antônio Paulinho falou aqui. Eu não fico mostrando nada não. Eu demonstro, eu não fico falando, eu demonstro. Por que ele demonstra? Porque o amor de Deus está na vida dele e tem que estar na sua e na minha também. Esse casamento só resistiu, meu irmão, você que está me assistindo, e a igreja que está aqui, porque Deus foi o centro desse casamento. Este menino só não foi para o mundo ainda, meu filho. Não é porque você é um pai rígido, não. Rigidez não mantém ninguém na presença do Senhor, não. Nós vemos muito irmão rígido aí na frente de igreja.
e quer resolver o problema da igreja. Rigidez não resolve problema nenhum, não. Sabe o que resolve o problema nessa última hora, tanto de igreja, como de educação de filho, como de casamento? Ser dependente da voz do eterno, ser dependente de um Deus que é eterno. Você quer resolver problema, meu filho? Vai estudar que resolve, não. Primeiro vai ser dependente de Deus Todo-Poderoso, aí o problema vai começar a se resolver. Tirando Deus não tem sociedade. Tirando Deus não tem homem. Tirando Deus não tem história. Tirando Deus não tem nada. Não existiu nada se você tirar Deus do contexto humano. Nada. Pode falar, irmão Tombano. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, irmãos. Então não podemos tirar Deus. E Deus cria o homem com o mesmo idioma. E por que chegou essa diversidade, Francilei? Deus criou o homem com o mesmo idioma, com o mesmo dialeto, falando a mesma língua, até quando? Até a Torre de Babel, meu filho. Na Torre de Babel começou a confusão desenfreada. Todo mundo falava uma coisa, ninguém entendia nada, o pecado comendo solto. Por que a situação hoje cristã está desse jeito? Por que muitos pastores estão caindo nessa última hora? O Mauro até fez uma live de um pastor que, não vou falar caiu, né? Mas ele se prontificou a falar do seu problema, né? Mas teve um outro que eu estava conversando com o pastor Valmir que caiu mesmo. Aí o que acontece? Nós vamos ficar abrindo a boca para falar mal dos outros, para descer o bambu nos outros, para que isso? Mas por que ele chegou a isso aí, Francilei? Porque começa com aquela coisa da Torre de Babel. Cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer de um jeito. Ô irmão, sabe o que resolve isso? Quando isso começa a acontecer no meio da igreja? Ah, você é o sabidão, Francilei? Não sou o sabidão. Eu sou dependente de Deus, do mesmo jeito que qualquer uma pessoa. Às vezes eu estou precisando ser mais dependente ainda, eu confesso para os irmãos. Mais dependente. Mas você está falando aí o que resolve? Sabe o que resolve? Essa confusão, esse disse-me-diz, esse negócio de cada um pensa uma coisa, cada um quer puxar para o seu lado, cada um quer puxar para aquilo que ele pensa, né? Você quer defender aquilo que você acha que é certo, não é assim? Você nunca se submete a Deus. Nós não submetemos a Deus. Você acha que hoje eu acho que Deus é certo. Mas você acha que toda a vida você pensou assim? Você não pensou assim toda a vida não, meu filho. Você quando olhava para a Bíblia, você pensava assim, isso aí não dá para mim não. Vou continuar. Mas hoje, mesmo nós não concordando, nós não submetemos a Deus. E hoje, essa não concordância que nós tínhamos, o que importa para nós hoje é a verdade de Deus na nossa vida. A verdade de Deus é absoluta, é Deus conduzindo tudo. Então, para quebrar essas coisas, essas confusão que tem acontecido nessa última hora, nem ministério, nem igreja, e as almas, eu até ouvi um irmão conversando comigo, um irmão Antônio Paulino, que falou comigo assim, sabe o que é isso aí, Francilei? É preocupar com o próprio umbigo e as almas estão ficando por aí. Ó. Isso aí foi o irmão que falou comigo. Mas eu falei com o irmão, além disso aí que você falou, não estou aqui para falar que está certo ou errado, não. Além disso aí, sabe o que é mais? É o povo começar a se unir e deixar Deus dirigir. Quando você está olhando para um grupo de homens e mulheres de Deus, é cada um querendo fazer o que ele acha que está certo. Um estuda mais do que o outro e quer fazer, ele quer implantar na igreja dele, ou no ministério dele, se ele for um pastor maioral, aquilo que ele acha que está certo. E o que nós achamos que está certo, para Deus, isso não tem valor nenhum, meu filho. Para Deus tem valor nenhum. O que tem valor para você ficar firme em Jesus, não é o que você acha que está certo, mas é o que a palavra fala que está certo. Então, quando os homens e as mulheres de Deus começar a deixar a palavra dirigir, começar a deixar Deus falar, porque tem muita gente que gosta muito de duvidar se Deus fala, mas começa a colocar a razão dele no meio, e acaba com a igreja e acaba com todo mundo. Então você duvida que Deus fala, mas você coloca a sua razão para poder fazer as coisas, e a sua razão está fazendo o que pelo povo, hein? É você que está me ouvindo mesmo aí, ó. Pode criticar. E a sua razão está fazendo o que para o povo? Nós temos que deixar Deus ser o centro da nossa vida. Deus não pode sair do centro.
Se for para me corrigir, se Deus estiver no centro, Ele tem que corrigir. É Deus no centro, irmãos. Igreja nessa hora é Deus no centro de tudo. Igreja para vencer nessa hora é Deus no centro. É Deus falando, é Deus direcionando. Francilei, mas A ou B não concordou, não quero saber, irmão. Foi Deus que falou? Foi. Então é Deus que dirige essa igreja. É Deus que direciona a minha vida. É Deus, tudo é Deus. Tudo sempre vai ser Deus. Não tem mente humana para dirigir essa obra, não. Para dirigir essa obra tem que ser o Espírito Santo de Deus. E glória a Deus. Ele é o Deus que rege o tempo, né, irmã? Glória a Deus. Os pensamentos dele, irmãos, não chegam nem perto dos nossos pensamentos. Às vezes eu olho para a irmã Ana, penso uma coisa aqui, Deus me dá um sonho lá e fala assim, destrói tudo aquilo que eu pensei, fala assim, não é nada disso aí não, meu filho. Você vai ficar com o quê? Você vai continuar ficando com aquilo que você pensa de mim? Se Deus falou outra coisa, aí você estabelece uma coisa, para a sua família ou para a igreja, ou para o seu local de trabalho. Você estabelece uma coisa, fala assim, não, eu estudei, eu sou o cara, vai ter que ser assim, rapaz. Acabou, ninguém muda. Aí Deus vem e brada, através de um profeta, ou através de você mesmo, Deus te dá um sonho. Aí mesmo Deus falando, você continua fazendo tudo do jeito que você acha que dá certo. Eu pergunto para os irmãos que estão presentes aqui, ou que estão me assistindo, quando você deixa a voz de Deus de lado e começa a fazer aquilo que você acha que está certo, vai dar certo? Glória a Deus, falou tudo agora, falou tudo. Você está nessa aprovação aí? Só para falar aqui um pouco aqui. Eu estou falando por causa de mim, viu, irmãos? Estou dando couro em ninguém. Estou falando por causa de mim. Você está nessa aprovação aí, como a irmã Ana falou aqui? Você que está me ouvindo, você que está aí, você está nessa aprovação aí? Às vezes a aprovação vem de Deus mesmo. Mas às vezes essa aprovação é para baixar esse nariz aí, viu, filho? Vai baixar, eu baixei, muitos têm baixado nessa hora, vai baixar, porque o poder de Deus é maior, o nariz vai baixar, meu filho. Vai baixar, nós servimos um Deus que não dá glória a Deus para ninguém não, é. Se nós servimos um Deus que Ele vai deixar o homem, deixar o nariz dele empinado e ir resolvendo tudo, o nosso Deus vai se levantar como rei, e tem se levantado nessa hora como rei, na nossa família, na nossa igreja, no nosso local de trabalho. Ele é o rei, Ele é o Senhor, Ele é o princípio e o fim. Amém, irmã Antônio Paulinho? Eu já vi, eu não conhecia de perto do meu nome, mas eu já vi. Glória a Deus. Ele desce, vem do alto, maravilha. Glória a Deus, ele vem do alto e marca o centro. Glória a Jesus, ele é o prumo da igreja. O presbítero está falando aqui que Deus é o prumo da igreja. Deus é o prumo, né? Aí eu encerro essa fala e vou continuar, porque o que ele falou fechou com maestria aqui. Então, irmãos, a partir da torre de papel começa essa diversidade de línguas. E mesmo em meio, irmãos, essa diversidade de línguas, alguns conseguem, mesmo em meio a essa diversidade de línguas que nós temos hoje, 10 mil dialetos, mesmo assim, algumas pessoas ainda conseguem estudar e falar outros idiomas diferentes. Não é o meu caso ainda, mas eu tenho planos para isso. Falar outros dialetos, mas existem pessoas que, para ele, isso não é uma barreira. Ele aprendeu a falar outros idiomas, ele aprendeu a falar outros dialetos. Tem pessoas aí que falam 3, 4, 5 dialetos diferentes, né? Eu estou lutando aí para aprender alguns, mas não sei nenhum ainda, só sei o nosso ainda. Mesmo assim, ainda, de vez em quando, erra um S, erra um... A irmã que deve ser professora, está rindo de mim lá. Ô irmã, depois para pegar os obreiros aí para corrigir, viu? Falar assim, ó irmão, engoliu o S lá, viu pastor? Corrige lá. Nós temos que procurar fazer o melhor para Deus. Lá no mundo não é assim? Você pega lá um doutor, ele faz mestrado, né? O Mauro, você fez mestrado, Mauro? No mundo é assim, então a pessoa quer sempre melhorar, chega na igreja e quer ficar do mesmo. Não, vamos melhorar, irmãos. Aí tem uma professora na igreja, reúne os obreiros, pode falar mesmo, ó, o S está engolindo, não sei o quê, vamos consertar isso aqui, é para Deus, tudo aqui é para Deus. Se é para Deus, temos que fazer sempre o melhor. Então, para algumas pessoas,
o idioma não tem sido barreira, porque ele aprende a falar outras línguas, já até fala outras línguas. Irmãos, além de haver entre nós uma diversidade étnica, racial, linguística, isso não faz uma pessoa ser melhor do que a outra, isso nós já falamos, porque diante de Deus nós somos todos iguais. Agora vamos aqui para uma diversidade meio que perigosa, para não passarmos o horário. Diversidade cultural. O que é cultura, Francirley? Para podermos falar de diversidade cultural. Cultura é o conjunto de comportamento ou de ideias características de um povo, que se transmite de uma geração para outra e que resulta da socialização e aculturação verificados no decorrer de sua história. Ou seja, dentro da cultura existe muitas diversidade. Eu estou agarrando essa palavra, depois a irmã vai me ensinar lá. Existe alimentação, forma de se vestir, comportamento, e a cultura, irmãos, para nós servos de Deus, é algo meio perigoso. Por quê? Porque tem gente que, por sua vez, ele usa a cultura no seu comportamento, na sua vida, para poder fazer o quê? Para poder desmistificar a fé. Tem gente que usa a cultura para poder falar com o pastor da igreja, dependendo do pastor, né? Às vezes pega um pastor, que às vezes a pessoa observa e fala assim, esse pastor não estudou muito. Aí tem uma mente poluída dentro da igreja, aí o pastor vai aplicar uma correção ou alguma coisa desse sentido. Aquela pessoa, ela tem a capacidade de usar a cultura, porque viu que o pastor não é uma pessoa estudada, de usar a cultura para poder falar com o pastor assim, não pastor, isso aqui não é pecado, não, isso aqui é cultura. Você vai para o inferno cultural, filho. É cultura? Vai praticando então que você vai para o inferno cultural. Você vai para o inferno culto. Você quer ser culto? No inferno não, né? Sejamos culto aqui para podermos ir para o céu. É bom estudar. Eu gosto de ler muito, é bom estudar. Agora, cultura para enganar pastor, cultura para enganar líder de escola dominical, cultura para enganar a irmã do ciclo de oração. Por que você não vê, irmão? Irmã, é cultura. A cultura me fala que hoje eu não precisava ir no culto. Ô irmão, eu até, lá na sede aconteceu isso com nós, né? Nós estávamos lá à frente dos jovens lá, aí nós fomos conversar lá acerca de... Porque tem gente, irmãos, que pensa, é o seguinte, vou falar para todo mundo que está ouvindo mesmo. Tem gente que pensa que todo mundo é bobo, né? Não é assim? Fala a verdade. Não, falando aqui, nós estamos na escola dominical. Tem gente que pensa que todo mundo é bobo, não é assim que funciona? Não tem gente assim? Aí nós fomos dar uma palavra lá acerca de horário, né, e tal. Isso aí é com o pastor da igreja, viu, irmão? Estou falando para servir para ninguém aqui não. O pastor da igreja que fala aqui. Mas lá nós estávamos na liderança lá dos jovens. Aí falamos acerca do horário e tal e tal. Aí uma pessoa se levantou lá, né? E ele deve estar me ouvindo e fica para ele mesmo, eu não me importo com isso. O meu negócio é verdade, eu gosto da verdade. Aí ele levantou e falou assim, Vasilei, você tem que ver o seguinte, isso é cultura, depois de 40 minutos que o culto começou, eu chegar aqui. Eu falei, irmão? Isso é cultura da onde? É cultura daqui da igreja. Eu falei, amém, ué. Falei, sim, vou deixar isso aí para o pastor, né? Porque isso aí não é. A gente tem que ter cuidado também em algumas áreas que a gente entra, né? Porque senão a igreja toma ódio da cara da pessoa. Tem muitas pessoas, irmãos, agora eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com o estudo, mas escola dominical é para aprender, não é isso? Tem muitas pessoas que não entendem, às vezes, por que ele não é muito aceito na igreja ou em determinado local. Todo mundo ficou olhando para mim, né? Dá até medo agora. Às vezes, irmãos, sabe o que é? Sabe o que é às vezes? Vou falar não, vamos deixar para depois. Então vou terminar, irmãos. O pastor da igreja está me ouvindo, qualquer coisa me corrige depois também. Às vezes, essa rejeição, essa coisa aí, é colocar a mão onde não deve.
Agora, o camarada que rejeita a igreja também tem que entender o seguinte: o pastor, não vou falar, estou falando do pastor, estou falando agora, outras pessoas é porque põe a mão onde não deve. Agora, o pastor da igreja, estou defendendo ele não, viu, irmãos? É porque nós somos amigos, não, é porque isso é bíblico. O pastor da igreja, ele tem que pôr a mão, viu, filho? Aí você não quer respeitar, você não, meu filho, ele tem que pôr a mão. Né, pastor? O que a Bíblia fala se o senhor não pôr a mão? Que vai requerer a alma que perder do... Não vai requerer do dirigente, vai requerer do pastor. Então tem coisa que tem que pôr a mão, filho. Tem que pôr a mão. Tem jeito, né? Mas isso aqui não é aula, não. Vamos embora, irmãos. Eu nem ia falar, vocês pediram para falar. É o anjo da igreja, né? Então tem coisa que tem que pôr a mão mesmo. Ué, Deus chamou ele para isso. Dá uma queimadinha, tem hora, né, presidente João Barbosa? Não, João Barbosa estava aqui ontem. João Barbosa é uma benção. João Barbosa me fez eu fazer aqui a benção apostólica aqui. Eu falei, Jesus amado. Amém. Vamos deixar. É usar o cajado. Às vezes dá uma queimadinha, pastor volta com a mão, mas ele não pode desistir. Pastor não pode desistir de ninguém. Seja para cuidar ou seja para corrigir. Ele não pode desistir. Nós não podemos também desistir um do outro, irmãos. Nós não podemos desistir um do outro. Nós estamos falando aqui de unidade. Esse assunto está na unidade. Nós estamos falando aqui de unidade. Quando você desiste de um irmão, um exemplo, você evangelizou o irmão está aqui na igreja desde quando vocês iniciaram a caminhada. O irmão vai e toma outros caminhos diferentes. Você fala assim, sabe de uma coisa? Tudo que eu ouvi, ele ouviu também, eu vou abandonar esse irmão, deixa isso para lá. Tudo que eu ouvi, ele ouviu, tudo que eu sei, ele sabe. Por que ele... Nós não podemos pensar assim. Nós temos que ir atrás. Porque quando a pessoa é tomada da frieza espiritual, nós temos que entender uma coisa. A pessoa começa a ficar cega. Ela despreza a palavra, ela despreza culto, ela despreza reunião, ela despreza tudo, ela despreza comunhão com os irmãos, ela despreza tudo. Às vezes isso não é dela, mas a frieza veio. E como nós vamos tirar isso, Francilei? Assistindo, dando assistência, clamando pelo sangue de Jesus, jejuando por Ele. Às vezes não precisa estar junto o tempo todo, mas não desiste, ora, clama, não desiste da pessoa, não. Tá? Ou ir para o inferno sem ser contrariado. Tem muita gente que não gosta de ser contrariado. Tem muita gente que fala assim, eu fico naquela igreja até eu ser contrariado. Depois que eu for contrariado, ninguém me segura lá. Meu filho, você não está certo não, meu filho. Isso é falta de Deus, falta de perdão, falta de amor, falta de submeter. Temos que nos submeter. Agora, vou encerrar essa parte aqui falando o seguinte. Agora, se o seu líder, se o seu pastor, todo mundo tem prova contra ele, que ele não é um servo de Deus, que ele não segue a palavra, que ele não é um pai de família honesto, cuidador da sua família, se ele não faz nada disso, meu irmão, e se a Bíblia não é o foco da vida dele, não submete ele mesmo não. Submete ele mesmo não, senão você vai junto com ele para o buraco. Você tem que submeter ele à palavra de Deus na vida dele, ao testemunho de Deus na vida dele. Aí você se submete. Vamos embora, irmãos, que isso aí, eu não ia nem falar muito, mas os irmãos pediram, né? Irmãos, quando Adão e Eva, eles pecam, todo ser humano, para encerrarmos aqui, irmãos, rapidinho, sei que ficou longa a pregação, mas para encerrarmos aqui. Quando Adão e Eva, ele peca, todo ser humano estava representado em quem? Em Adão. E toda a humanidade é alcançada por este pecado. Aí você vê aí, independente da cultura do tempo, esse pecado alcançou a todos. Aí quando você é servo de Deus, você vê alguns aí que descobrem que você é servo de Deus, e às vezes algumas pessoas estão passando algumas lutas, algumas dificuldades, aí ele descobre que você é cristão. Não sei quem dos irmãos aqui já ouviram essa pergunta. Aí ele vira para você e fala assim, eu estou sofrendo, eu estou passando essa luta, eu estou passando essa dificuldade. Agora eu pergunto para você que é crente, por que eu estou passando essa luta, essa dificuldade? O que eu tenho a ver com o pecado de Adão? Quem já ouviu isso? Eu já ouvi. O que eu tenho a ver com o pecado de Adão, rapaz? Eu não sou Adão não, ué. Estou aqui nesse sofrimento todo porque Adão pecou lá. Como é que é, irmã Alessandra? Por quê?
esse pecado de Adão tem que fazer eu sofrer tanto. O que eu tenho a ver com Adão? Quer dizer para você nessa manhã, meu irmão, que você tem tudo a ver com Adão. Você tem tudo a ver com Adão. Você veio de Adão, a sua origem é adâmica, a minha é adâmica. Se não for o sangue de Jesus, se não for a misericórdia de Deus, essa origem adâmica vai continuar na sua vida e na minha. Você vai continuar sendo tendência para o pecado. Se é homossexual, você vai continuar tendo tendência para homossexual. Se é ladrão, você vai continuar tendo tendência para ladrão. Que palavra pesada é essa, Francilei? Para poder ser claro, não é que eu tenho alguma coisa contra a palavra, mas temos que ser claro para a pessoa entender o que é que te liberta dessa origem, o que é que te liberta desse pecado, Francilei? O poder do sangue de Jesus, porque enquanto o poder do segundo Adão não vem sobre a sua vida, o poder do sangue do primeiro continua reinando. Então aqui nesta manhã, eu creio que pela fé, é o poder do segundo Adão que está reinando aqui na nossa vida, é o sangue do segundo Adão que está lavando as nossas vestes, é o sangue do segundo Adão que está nos purificando. E hoje nós cremos no poder do sangue de Jesus. Nós não cremos no poder do sangue de Adão, nós cremos no poder do sangue de Jesus. O sangue de Jesus hoje nos comprou e nos libertou de toda a sentença que o pecado trouxe para nós através de Adão. Estamos libertos por o sangue de Jesus. Estamos libertos. Glórias a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando você ouvir essa pergunta, saiba de uma coisa: nós temos tudo a ver com Adão. Temos tudo a ver com Adão. Ele foi corpo humano, foi homem, falhou, nós também falhamos, nós também erramos. Não adianta ficarmos aqui pondo a Bíblia debaixo do braço, fechando a blusa até o pescoço e ficar falando para os outros que nós somos santos, nós somos pecadores, mas tem uma diferença. Qual que é a diferença, Wesley? Hoje nós estamos libertos pelo poder do sangue de Jesus. Hoje nós estamos lavados e remidos no sangue de Jesus. Hoje nós somos justificados pelo sangue de Jesus. Hoje nós somos comprados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem nos dado a vitória. Meus irmãos, vamos falar um pouco aqui para encerrarmos do ambiente aonde Adão estava. Eu vou fazer uma pergunta para os irmãos que eu separei aqui. E os irmãos, presta atenção um pouco aqui para os irmãos ver se me respondem. Irmãos, olhando para o ambiente que Adão estava, água, sombra fresca, voz de Deus, não faltava nada, não tinha depressão, não tinha luta, não tinha prova. Deus descia, falava, supria a necessidade da alma. O ambiente de Adão era esse. Deus vai, cria a Rebequinha para ele, põe do lado dele lá, fala assim: meu filho, agora está tudo certo, tudo completo, não te falta nada. O ambiente de Adão era esse. Meus irmãos, olhando para o nosso ambiente nessa manhã, preste atenção que eu vou formular a pergunta, hein, irmãos? Olhando para o nosso ambiente nesta manhã, mundo, governador Valadares, sol de 40 graus, água da Samarco, barro, lodo, coronavírus, separação, desemprego, luta financeira, filho desobediente, mal criado, isso tudo, governador Valadares, mundo, agora, este momento. Adão diferente, presença de Deus, sombra, água fresca, tranquilidade. Olhando para esses dois contextos, a pergunta que eu faço aos irmãos essa manhã, e quero que os irmãos respondam se puderem. Quem tinha, mediante a esses dois mundos, quem tinha mais condições de dizer não para o pecado? Adão lá em cima ou nós aqui agora, coronavírus, água poluída, né, irmão Milton? Samarco e que mais? Separação, que mais? Desobediência. Quem tinha mais condição de dizer não para o pecado? Homem hoje ou homem Adão? Homem quem? Homem Adão. Por quê?
Por causa Não, eu quero que fale o que os irmãos estão pensando. Não tem resposta certa ou errada. Quero que os irmãos falem que o que os irmãos estão pensando. Os irmãos acham que ele tinha mais facilidade de dizer não para o pecado por causa do jardim, do lugar que ele estava. É isso que os irmãos estão pensando? É isso? Não, pode falar, irmãos, não vou. Amém. Então Adão tinha mais condição de dizer não por causa do ambiente, não é isso? Aí nós hoje, por causa do coronavírus, por causa da separação, por causa do filho desobediente, por causa que vai no colégio, não tem vaga, volta, né? Vai no colégio particular, chega lá, não tem dinheiro que dá para pagar uma matrícula no colégio particular. Aí você vai e fala assim, isso tudo aí, Francilei, é justificativa para me dizer sim para o pecado. O ambiente podia ser, irmãos, muito melhor. Mas ambiente não tem que ser razão fundamental para a gente continuar com Cristo ou não. Independente do ambiente, nós estamos aqui para adorar. Independente do ambiente, a salvação dele vai continuar regendo a nossa história. Independente do ambiente, ele é tudo para a nossa vida. Independente do ambiente, a pessoa que tem consciência, que ama Jesus, ela diz não para o pecado. Se o sol está causticante, se não tem água na torneira, toda a honra, toda a glória, todo o louvor tem sido dado ao nosso Deus, porque Ele tem nos dado força nessa hora para dizer não para o pecado. Não é o ambiente que tem nos dado força para dizer não para o pecado, mas é um Deus poderoso, soberano, em que as digitais deles estão sobre a nossa vida, é que tem nos dado força para dizer não para o pecado. Não para o pecado. Deus não nos criou, irmãos, como alguns estudiosos aí falam, que o homem só caiu porque Deus criou o homem com tendência para o pecado. Pelo amor de Deus, rapaz. Pelo amor de Deus, de onde você tirou isso, moço? Deus cria o homem perfeito. Deus cria o homem imaculado. Deus cria o homem obra das suas mãos. Eu pergunto para os irmãos aqui, nessa manhã, que obras que veio das mãos do soberano que foi imperfeita? Qual obra que veio da mão dele que é imperfeita? Aí você acha que você é imperfeito? Você é perfeito, meu filho. Você é obra da criação de Deus. Você pode não ter tido o cabelo liso que você sempre quis. Você pode não ter tido o olho verde que você sempre quis. Mas do jeito que você é perfeito para Deus. Você é importante para Deus. Como nos diz o louvor, você é importante para Deus. E isso não é frase feita, não. Ele te ama, você é importante para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não nos criou com tendência para o pecado. Então o que aconteceu isso tudo, Francilei? Foi o mau uso do livre-arbítrio. O que nós temos feito com o nosso livre-arbítrio? Deus criou um homem livre. E o homem hoje corre para a sua prisão. O que é que prende um homem, Francilei? As cadeias físicas lá, da paca? Também. Mas o que é que prende um homem? Independente dele estar na prisão de paca, ele continua preso em outra prisão. O que é que prende um homem? O pecado. O camarada já está na paca e ainda ele está preso em outra prisão ainda. Existem muitos que convivem conosco que estão livres da prisão da paca, mas estão presos com a prisão interior. Então saiba nessa manhã, Deus nos criou livre. O que nos prende, o que nos aprisiona é o nosso livre-arbítrio. O que nós vamos fazer com ele? Então Deus não criou o homem com a tendência para o pecado. O mau uso do livre-arbítrio que fez o homem aceitar ou não o pecado. Aí eu quero dizer para você nesta manhã, a decisão é sua. A decisão é minha. Se eu sirvo a Jesus, ou se eu me entrego à voz da serpente. Eu pergunto aos irmãos, as dificuldades inerentes dos nossos dias de hoje não eram as mesmas dificuldades inerentes dos dias de Adão.
Mas a voz que soprava as dificuldades no ouvido de Eva é a voz que está por trás das dificuldades inerentes dos nossos dias. Não se engane, por trás de tudo isso que está aí, irmão Antônio Paulino, existe a voz da serpente que está falando, olha. E qual que é a proposta da voz da serpente, Francilei? A voz da proposta de Deus é jardim, é vida eterna, é consolo, é cuidado, é livramento. E qual que é a voz da serpente? A voz da serpente não mudou, viu, irmãos? Ela continua sendo a mesma voz. Ela falou para Eva lá o seguinte: isso aí é invenção desse Deus. Sabe o que ele está querendo? Se você não comer, você não vai ser igual a ele. Mas se você comer, você será igual a ele. E qual que era o desejo do coração de Eva por ter aceitado aquela proposta? Ser igual a Deus. Nós vivemos em um mundo onde os homens que nós vivemos, no contexto de mundo que nós vivemos hoje, eles pensam que eles são Deus. Tem alguns que têm certeza que são Deus. Mas eu tenho uma mensagem de Deus para você que está me ouvindo nessa manhã. Você é Adão, meu filho. A sua natureza é a natureza de Adão. Você não é Deus, não. Nem eu sou Deus. Mas sabe qual que é a diferença? Nós nos submetemos à voz de um Deus poderoso nessa manhã. Nós estamos debaixo do cuidado de um Deus maravilhoso. Nós não somos Deus, mas nós estamos debaixo do cuidado desse Deus maravilhoso. Nós estamos debaixo do livramento deste Deus maravilhoso. Eu fui pregar numa igreja, eu vou contar aqui rapidinho. Quando eu cheguei naquela igreja, Deus falou assim comigo assim: fale na mensagem que o homem é feito à imagem e à semelhança de Deus, mas que o homem não é Deus. E Deus falando comigo aquilo, eu estava lá no púlpito sentado, os pastores, todo mundo lá, e Deus bradou aquilo no meu ouvido e falou assim: fale isso, hein? Fale isso na mensagem. E eu estou lá pregando, o fogo caiu para a misericórdia de Deus. Aí chegou a hora que a voz falou de novo: fale, rapaz, fale. Aí eu falei assim: irmãos, tem muito a ver com a mensagem, não, mas eu vou falar aqui. Deus está pedindo para falar aqui nessa noite que nós somos imagem e semelhança dele, mas nós não somos Deus, viu? Aí alguns abaixaram a cabeça, e mesmo assim eu continuei sem entender. Aí acabou o culto, aí fizeram lá uma festinha e tal, e no meu coração estava clamando a Deus por causa daquela revelação. Falei: Senhor, qual que é o motivo dessa revelação? Aí, não no culto, mas depois do culto, Deus falou comigo: sabe qual é o motivo daquela revelação? Que eu pedi para você falar, que nós somos iguais, imagem e semelhança, mas não são Deus, porque nessa igreja que está maior brigaiada, um querendo ser maior do que o outro, um querendo ser dono da igreja, um querendo ser mais importante que o outro. E essa palavra penetrou no coração deles nessa noite, para eles mudar esse pensamento deles, para eles mudarem esse pensamento. Então nós temos que colocar isso na nossa cabeça: imagem e semelhança, mas nós não somos Deus não, viu, irmãos? As crianças chegaram. Vamos terminar aqui. Deus criou os seres vivos à disposição do homem. E todos nós, irmãos, temos a natureza adâmica em nós, desde o nosso nascimento. Mas como que você me prova isso, Francilei? Salmo 51, versículo 5. Salmista Davi confessando o seu pecado. Em pecado me concebeu minha mãe. O que ele estava dizendo era o seguinte: minha mãe e meu pai são pecadores. Eu nasci do pecado, então provavelmente eu também me tornei pecador. Ele não estava justificando o fato de ele ser criado pecador, que ele era pecador. Ele estava confessando a Deus: eu sou pecador, Senhor. Eu sou pobre e necessitado, a minha natureza é essa, eu entendo isso, mas eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua salvação. E nós não vamos encerrar falando que nós somos pecadores sem solução. Nós vamos encerrar falando, irmãos, Deus não é injusto. E aqui eu encerro. Deus não é injusto. Do mesmo jeito que a condenação, que o pecado veio e alcançou a todos nós, Deus não é injusto.
Deus, ele disponibilizou a sua salvação, não para alguns. Deus disponibilizou a sua salvação para todos. Então saiba nesta manhã que a salvação de Deus está presente aqui neste lugar. E ela está à sua disposição e à minha. E não pense que você não precisa dela. Porque todos nós somos pecadores. E todos nós carecemos da misericórdia de Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. E Jesus fez isso por nós, irmãos. E aqui eu termino. Jesus nos comprou. Jesus mudou a nossa história. O pecado trouxe com eles muitas consequências. E a maior de todas elas que nós conhecemos é a morte. A consequência do pecado é a morte. Mas nós vamos terminar falando. A consequência do pecado pode ser a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna para todos aqueles que crê. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos terminar dando glória a Jesus. A igreja dando glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele nos deu de graça essa salvação maravilhosa. Edreinai se canta lamarras. Essa salvação que hoje é tudo para nós. Ele canta lamasterra. Oh, Jesus maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. Eu passo o microfone para